Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar a respeito de uma grande confusão que ocorreu na Câmara Municipal de Porto Alegre por conta de uma manifestação contra o passaporte sanitário. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado estadual Rodrigo Maroni, eleito pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença, deputado. Satisfação, Berenice, mais uma vez estar conversando com vocês. Antes de iniciar a nossa entrevista, vamos conferir algumas imagens feitas desse ocorrido, dessa grande confusão que houve aí na Câmara Municipal de Porto Alegre. Rodou. Porra, que isso, que isso, não. Vereador Romano, por favor, vereador. Que isso, que isso? Que isso, pessoal? Calma. Que isso, Romano? Você na cara do cara, Romano? Tá, então, essas cenas lamentáveis. Deputado, o senhor que é aí do estado do Rio Grande do Sul, conhece bem essas figuras políticas, conta pra gente o que aconteceu. Os vereadores de esquerda partiram para cima das pessoas que estavam ali manifestando contra o passaporte sanitário? Berenice, parece até de certa forma, uma piada eu estar falando isso, né? Vocês imaginem, para contextualizar um pouco o fato de ontem, tá? Eu fui vereador na Câmara Municipal durante 4 anos, na mesma Câmara ali municipal, né? Quem são aquelas figuras e o que já aconteceu que eu tenho para relatar um pouco para vocês? Ontem, é importante vocês olhar ali, como eles mesmos, os próprios vereadores da esquerda colocaram, era meia dúzia de pessoas, não era muitas pessoas, e realmente tinha 2 ou 3. Vocês imaginam que foi 10 vereadores para cima dos manifestantes, e aí eu levanto alguns questionamentos. 10 vereadores e seus assessores, nas imagens está comprovado, né? E foram com base no quê? Né? Foram para combater um protesto, sendo que quando eu fui vereador em 2017, por exemplo, o mesmo vereador que estava ontem na confusão, vários, né? Mas vou citar um específico, invadiram, eu até posso mandar depois o link para todos, o Simp invade a Câmara, não deixaram os vereadores votar, subir em cima das mesas. O Jonas, que é um vereador que é do PT, que estava ali, o Roberto Robaina, todos esses participaram. Né? Em 2013, tem um vereador chamado Matheus Gordo, que é do PSOL, tá? Matheus, eu não me lembro o sobrenome dele. O Matheus Gomes, tá? E chamam ele de Gordo. Ele é do PSOL. Ele foi parte de uma manifestação que agrediram o presidente da Câmara, fizeram cocô, cagaram em cima das mesas da Câmara, ficaram uma semana, ficaram nus, pelados, né? Tiraram fotos, basta botar no Google manifestação na Câmara e vocês verão. Esse mesmo vereador, o Matheus Gordo, que ontem estava dando manifestações contra protesto, que tinha 3 indivíduos, tá? Foi esse indivíduo que participou dessa ocupação, que fizeram cocô, ficaram pelados. E pior do que isso, importante, né? Que eu acho que deve ser refletido. Esses caras agrediram, bateram em torno ontem de 2 ou 3. Então eles criam toda uma narrativa. Tinha o Leonel Hadi também, um cara que envergonha a Polícia Civil, os delegados, os comissários, pessoas comprometidas mesmo, né? Pessoas da corporação séria, que inclusive são vítimas dessas manifestações. Ontem os guardas municipais, né, apanharam dos vereadores. Imaginem vocês, eu quero fazer essa ponderação. Se fosse um vereador do PP, do PSDB, do PMDB, do PSL, indo bater no manifestante do PT ou do PSOL, como eu estou relatando aqui 2 casos, onde os caras invadiram, não permitiram os vereadores de votar. Mas não, ontem foi o contrário, os vereadores foram bater, né? E aí criaram toda uma lógica, dizendo que... Hoje, eu quero só ler alguns relatos, Berenice, para vocês terem ideia. Roberto Robaina, esse que aparece no vídeo, tá?
nunca trabalhou. Eu conheço ele desde 2000, nunca trabalhou, sempre foi chefe de gabinete da Luciana Genro, tá? Em 97, ele foi condenado lá na Assembleia, porque invadiu a Assembleia Legislativa. Esse mesmo vereador que ontem foi lá batendo manifestante, tá? Em 97, foi condenado porque invadiu a Assembleia no ato da CRT, que hoje, por sinal, tem telefonia, né, que lutavam contra pelo atraso. Hoje ninguém teria telefone se não fosse, se não tivesse avançado, né? Matheus Gordo invadiu a Câmara e ficaram pelados. Só basta botar no Google. Agora eles querem pagar de o quê? Mediadores? Entende? O indivíduo que foi lá pedir para mim assinar um ofício dele, esse Matheus, para liberar ele da justiça contra a condenação, um ato de defesa dele e tal, porque ele não queria ser condenado na justiça. Porque eles ficaram pelados lá na Câmara, né? Dormiram na Câmara, fizeram de tudo, até transar, eu acho que devem ter feito, entendeu? O Jonas, 2017, basta pegar no Google e colocar, posso mandar os links para todos, vocês botar aqui na reportagem, invadiram a Câmara, não deixaram os vereadores votar, né, no regime de previdência, hoje ele é vereador e estava lá ontem, né? Leonel Hadi, esse policial que gosta de ser celebridade, eu costumo dizer que esse indivíduo aí, o sonho dele é ser conhecido, né, ser famoso, eles gostam de parecer artista, eles gostam de puxar saco de artista, né, e parecer fã. Então eles buscam na política fama. É muito importante saber que todos esses indivíduos são pessoas de classe média alta, muitas vezes sustentado pelos pais, né, nunca fizeram nada, né, o Leonel, por sinal, é policial, né, foi agora eleito vereador, e tem um vídeo dele que eu quero ver mais agressividade, mais violência lá no Parcão que ele foi bater. Aí eu vou fazer alguns relatos para vocês. Primeiro, eu peguei aqui, ó, só para ponderar, a Manuela Dávila botou de ontem, absurdo o que acontece na Câmara de Vereadores, foram agredidos a sessão dos membros do grupo, ou seja, ela coloca que os vereadores foram agredidos, né, com símbolos de suástica, tá? Bruna Rodrigues, que essa sim é uma pessoa pobre, né, mas também vive do PCdoB, que é uma vereadora, mas vive do PCdoB, ela é mega ultra puxa-saca da Manuela, né? Minhas amigas, meu abraço solidário, ela é a Dayana, tá? O que aconteceu? Tinha uma senhora lá com o símbolo da suástica e da vacina, querendo dizer que quem controla o povo na vacinação foi o nazismo. E eles conseguiram construir uma narrativa, né? É muito teatro. Ontem eu cheguei a falar com meu pai, a vontade que eu tenho de sair de perto da política por conta desse tipo de coisa, sabe, Berenice? É uma coisa revoltante. E dizendo que é racismo, porque a mulher chamou ela de empregada, essa vereadora negra, né? E o que eu quero dizer? A empregada, eu sou empregado, eu sou deputado, a esquerda sempre chamou os políticos de empregada, ela não quis se referir a empregada doméstica, ao racismo, ela quis se referir a empregada do povo, como todos somos. O Leonel é empregado, a Bruna é empregada, a Manuela foi empregada, a Luciana Genro é empregada, o Maroni é empregado, nós somos eleitos pelo povo, todos os deputados parlamentares. Tá? Luciana Genro recebia denúncia que entre os criminosos, esses 3 ou 4 que estavam lá, ou seja, são colocados como criminosos, tá? E o que é importante, que eu queria que as pessoas refletissem e fossem identificar tudo isso que eu estou colocando, fossem até o acesso. Eles radicalizam, e até o Roberto Robani, a Luciana Genro, colocaram uma imagem, como conversar com um fascista, ele dando um soco, inclusive, muito mal dado, porque não sabe nem bater, né? O Leonel, que é um cara agressivo, policial, vai para cima, expondo a corporação, guarda municipal ali no meio apanhando, né? Ao invés de mediar, não. Quando é eles invadir, fazer cocô na mesa, não tem nenhum problema, né? E eles fazem adesivo. Porque quanto mais radical, mais visibilidade. Qual é a lógica disso, Berenice? Eu vi esses de uma reportagem tua com relação à questão da Via Campesina, né? Como eles sabem que não dá like, não dá curtida, tu ir manifestar e falar, tentar no diálogo, quanto mais radical, mais é a imprensa da mídia, mais eles conseguem like. Como eles querem aparecer, né, vídeo, like, engajamento. E eu quero fazer aqui uma aposta com a cidade, né, uma aposta com a cidade de Porto Alegre que eu quero dizer, que é o seguinte, até 2024 esses vereadores estão eleitos. Se eles fizerem alguma coisa pela cidade, eu quero que me mandem, tirando discurso militante, discurso político,
radicalização e violência para aparecer, porque isso da imprensa, da vídeo, gravar vídeo, live, né? E com coisas autoritárias. São extremamente autoritários, Berenice. Assim, é uma agressividade, é um negócio assim, como lidar com o fascismo fora daqui. Vocês olhem no Instagram da Manuela, da Luciana, do Roberto Robaina, de todos ali, dos vereadores, do Leonel Hadi, né? É sempre assim, fora daqui, ou seja, é uma coisa autoritária. E pior o que está acontecendo, que eu espero que não aconteça, que a polícia não, né, e a justiça não entre nisso. Eles querem muitas vezes usar a justiça, outra coisa, gosto de gravar vídeo dentro de delegacia, né? Dentro de delegacia tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é homofobia. Então, daqui a um pouco, se eu disser assim, que nem usaram contra mim, é muito importante na campanha de 2020 para muita gente dizer, o Maroni virou machista, ele é um cara que é machista, porque eu chamei uma candidata, no caso a Manuela, de mentirosa e traidora, sendo que era um debate político. Ela chamou quantas vezes o Bolsonaro de genocida, de criminoso, e eles usam a justiça como uma forma do quê? De intimidar as pessoas que são a que eu quero questionamento contra eles. Por quê? Porque as campanhas são ricas. A Manuela gastou 6 milhões, né? As campanhas de vereadores do PSOL são as mais ricas, ou seja, eles não só são de classe média, são ricos, é importante. As pessoas não conhecem, muitas vezes entram nisso. Como eles têm campanhas milionárias. Então, é fácil tu botar 3 mil pessoas na internet dizendo o Maroni é machista, a Bruna sofreu de racismo. Né? Pessoas que não trabalham, nunca trabalharam, não têm carteira assinada, não têm compromisso real com a realidade. E batem em trabalhador. Guarda municipal é trabalhador, polícia militar é trabalhador, policial civil é trabalhador, sabe? A própria justiça são servidores trabalhadores, eles usam e batem nessas pessoas e radicalizam para cima disso para mostrar que eles estão ali como heróis do bem, defendendo o Estado e por isso revoltados. Então vamos quebrar quando a gente quer, e como é contra nós não pode, porque daí é o fascismo, é o genocídio, é miliciano, é gente querendo espancar. Então assim, ó, mais do que essas pessoas que, na minha opinião, têm uma visão limitada, são intelectualmente muito burras, nunca leram nada, sabe? Só leem panfleto do próprio partido e fazem discurso para dentro do partido, só leem panfleto. Não tem engajamento literário. Quem curte isso, eu chamo isso, sabe? Eu mesmo que fui do PT, eu disse isso já algumas vezes, fui do PSOL. Eu era um jovem, eu não tinha conhecimento, né? Mas tu vai tendo que trabalhar, tu vai refletir. Sabe, hoje o que eu quero é ser chamado de traidor do PT. Espero que essas milhares de pessoas que já foram do PT também queiram. O que eu mais quero é passar na rua e as pessoas, esses caras que nunca trabalharam, essa cambada, né, me chamem de traidor, porque na verdade traidor do PT, traidor do PSOL, né, nada mais é do que tu refletir, tu ter acesso à literatura, à história do mundo, como a humanidade se dá, refletir as relações humanas, e que não tem dono, eles fazem um palco e não podem usar a justiça, né, a polícia, a delegacia de polícia, vão lá gravar coisas, sabe, para expor as pessoas. Eu queria também só falar um dado aqui que eu acho importante, que era o seguinte, ó, fazer um convite, Berenice, né, eu queria me solidarizar verdadeiramente, tá, aos guardas municipais que estavam lá, eu conheço eles, pessoas que são funcionárias. Vocês imaginam que eles tiveram que, dessa vez, apanhar 2 vereadores, né? Vocês imaginam se fosse um vereador de direita ou de centro batendo. E também queria falar aqui de um caso, né, que é a questão que houve lá, 2 casos da Assembleia, que é o mesmo grupo, tá? O Jonas, para quem quiser procurar, um vereador, é ligado à Sofia. Uma deputada essa semana lá do PT, né, fez um projeto que ela queria intitular o nome da cidade de Porto Alegre, uma homenagem, que era a Cidade da Democracia e Participação Popular. Esse foi o logo do PT desde 88 até agora. Alguns deputados, a Anne Ortiz e o Fábio Ossman, colocaram Cidade da Democracia Popular e Participação, da Democracia e Participação Popular e da Liberdade Econômica. Eles não aceitaram, porque eles querem ser donos da cidade. Retiraram o projeto, porque não aceitaram essa discussão. Para vocês terem ideia como é a postura do PT aqui. Né? O Edgar, que vai ser o candidato ao governo do estado do PT, é do MST. Sempre invadiu e eu não questiono. Eu era vereador em 2017 lá, invadiram a Câmara, eu respeitei. Me ouve? Oi, pode falar.
Estou te escutando. Desculpa interromper, só para a gente não perder o ritmo dessa questão da confusão que teve lá. Pelo que o senhor me falou, com toda a sua experiência, inclusive nessa casa, onde o senhor também já foi vereador, onde presenciamos essa confusão, sabíamos que haveria uma votação, ou pelo menos uma discussão sobre essa questão do passaporte sanitário. O senhor acredita que foi uma estratégia desses vereadores de esquerda, até mesmo para pressionar outros vereadores para que votassem a favor do passaporte? Foi uma estratégia ou não? Ou foi algo que eles não imaginavam e simplesmente reagiram às pessoas que estavam ali manifestando? Eles sempre se pautam de 3 estratégias, tá, Berenice? 3, basicamente. Todos aqueles vereadores ali, aqui o núcleo. Primeira, né, criar tumulto em cima da pauta para constranger quem defenda alguma coisa diferente deles. Isso em qualquer lugar. Ontem tinha 13 indivíduos ali. Né? Então dizem que é racista. Eles mudam o eixo do tema. Né? Então foi racismo e nazismo. E, na verdade, a pessoa estava com uma carteirinha do nazismo e estava chamando de empregada, que era empregada política, não era empregada doméstica, né, como eu sou. Então, eles mudam a pauta, criam um teatro cênico para a população acreditar, porque tem muita gente desinformada. As pessoas se pautam simples e puramente por vídeos, por likes, né, por estilos, por cabelos, por camisas, né, tudo publicitário, né, algo de marketing publicitário. Número 2, né, eles sempre gravam vídeo e, tipo assim, colocam os que estão ali como criminoso, né? E número 3, eles vão na justiça e na polícia para legitimar isso, né? Para mostrar que eles estão do lado do bem, né? Então quem está ali está cometendo um crime. Como eu, por exemplo, na campanha de 2020, parecia que eu estava cometendo um crime, porque a outra disse que vai meter processo, inclusive e responderia, né, como ela agride, como fizeram ontem. Então, esse tipo de coisa é a postura deles. Então, grito. E o principal em tudo isso, sempre criar fato para sair na imprensa. Como não tem nada de consistente, e aí é que eu faço convite até 2024, consistente eu digo algum projeto que vá para a população mesmo, chegue no povo, tá? Como não tem defesa nenhuma, é só discurso, tá? Então tem que se criar um ritual de polêmica e conflito e violência, por isso que quanto mais vocês... Olha o que eu estou falando agora, Berenice. E pode me cobrar daqui meio ano, daqui 1 ano, daqui 2 anos. O nível de radicalização que vai ser esses vereadores até 2024. Por quê? Porque a forma de aparecer é a única maneira que a imprensa não tem como fugir de dar visibilidade. E o que eles dizem? Aí tem que ouvir os dois lados. Então aqui a 0 Hora, o Correio do Povo, repercute. E o que diz? De um lado, o que não é explicado, e do outro eles dizendo que eles estavam combatendo o fascismo, o genocídio, o nazismo, então usam termos para aparecer como heróis que estão defendendo. Eles acreditam realmente, né, imagina, nunca trabalharam, nunca tiveram contato com o trabalho, poucos ali tiveram, tá? Nunca foram pobres, são pessoas de classe média alta, de campanhas milionárias, e eles acreditam fidedignamente que eles entendem o que é melhor de discurso para a população, sem nunca ter vivido, sair das 6 da manhã para pegar um ônibus, sabe, passar trabalho. São pessoas que vivem da política. E fazem discurso contra isso. É contra a política profissional. E boa parte deles ali lutam para viver a vida inteira da política. Ter mandato ou viver de assessor, chefe de gabinete, líder partidário, uma vida toda. Ou seja, nunca querem trabalhar. Né? Essa é a prática. Tanto é que eu digo, se eles são tão democráticos e contra a política profissional, eu pego o histórico de cada um ali e puxo para vocês verem que são pessoas que estão há 20, 30, 40 anos sendo sustentadas pela política, pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro público. Agora, se fosse o contrário, se fossem vereadores de direita que tivessem partido para cima de manifestantes, o que iriam dizer? Machista, racista, homofóbico, fascista, nazista, provavelmente. Representante disso, daquilo, daquele outro, caracterizando o que eles são. Né? Eu digo assim, eu costumo dizer que hoje eu faço uma avaliação sempre a partir da psicanálise, que a psicanálise é centenária, a filosofia, né? Tu consegue explicar coisas milenares, não é um discurso de um partido, eles inclusive chamam os mandatos de aparelho político, ou seja, para aparelhar, porque eles acham que ainda vivem no período da ditadura militar. Né? Então, quer dizer,
aparelho, eles caracterizam aquilo como um comitê, e agora querem fazer das outras instituições de delegacia, de justiça, não pode. Né? Aquilo ali é para defender direito real. Todo mundo aqui é contra que mulher apanhe, todo mundo aqui é contra que haja racismo, que haja violência, né? Todo mundo é contra a homofobia, só que eles pregam que quando é contra eles é machismo. Então, se o Maroni falar é machismo, porque ele é machista porque ele é homem. Se o Maroni falar mais alto com uma mulher ou fazer uma discussão política, ele é homem, machista. Se ele pegar e quiser discutir com uma vereadora negra, ele é racista. Se ele quiser questionar e criticar um deputado homossexual, ele é homofóbico. Ou seja, isso é uma publicidade que se faz dentro do seguinte: tu não faz a separação da caracterização das pessoas, pega aquilo que gera revolta e vitimização e coloca num patamar como se, por exemplo, um negro, um homossexual, uma mulher, jamais possa ter algum equívoco. Não pode ter erro, tu não pode questionar. Afinal, ele é negro. Afinal, ele é homossexual, afinal, ela é mulher. Então, ou seja, eles juntam as pautas, né? Então, assim, o nosso vereador é homossexual, portanto, se tu questionar ele, tu é homofóbico. A nossa vereadora é negra, portanto, se tu for fazer o debate político, tu é racista. A nossa candidata a prefeita, como houve o ano passado, é mulher. Se o Maroni está falando alto com ela, se o Maroni está debatendo com ela, como debateria com qualquer um, como estou debatendo aqui com o Roberto Robaina, como estou debatendo, já debati centenas de vezes com todos esses, Leonel Hadi, debateria com o Matheus, com todos eles, inclusive, junto, ele é machista. Então, tu junta e coloca a partir de uma vitimização como se a pessoa fosse perfeita. Porque, teoricamente, o que cria isso no senso comum, nas pessoas que não têm acesso à reflexão, à liberdade, a pensamento, à literatura? Gera uma sensação de que se tu questionar, tu também, ou seja, eu vou ficar do lado do negro, da mulher, porque eles são vereadores negros, por causa disso. É como se eu, por exemplo, dissesse assim, quem falar do Maroni tá falando dos gordos, porque eu tô com um excesso de peso, agora tô com 100, ou tá falando das pessoas que não têm cabelo, perderam o cabelo, tô ficando careca. Então, sim, não dá para falar, porque se agredir o Maroni, tá agredindo todos os gordos do universo, porque os gordos não têm erros, os gordos são perfeitos. Os gordos são... Então, a ausência de informação, a ausência de tempo, inclusive, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que tocar a sua vida, né? E a ausência de aprofundamento do debate fica na superficialidade publicitária que faz com que essas pessoas defendam. Se fosse por qualquer motivo uma mulher de direita, até eu quero citar um exemplo aqui, acessem Juliana Brizola, que é uma vereadora, uma deputada aqui, tá? O Zé de Abreu escreveu para ela o seguinte, o Zé de Abreu, que é do PT, gente, ela tem parente, manda avisar que os remedinhos acabaram. Entrou em surto psicótico. Por ela não ser do PT, do PSOL ou do PCdoB, não houve manifestação. A mesma candidata a prefeita, a Juliana, que foi candidata também, foi cobrada nacionalmente porque não se posicionou na eleição para a prefeitura aqui, com relação quando eu fiz o debate com a Manuela. Não houve solidariedade da Luciana Genro, não houve solidariedade da Rosane de Oliveira, não houve solidariedade da Kelly Matos, da Manuela, da Maria do Rosário. Né? Então, assim, lamentavelmente é assim. E eu convido as pessoas a participar do ambiente político, ir na Câmara conversar, ou ir na Assembleia da sua cidade, conversar com os deputados. Vê se aquele deputado que é de um partido do PP, do PSDB, do PMDB, do PSL, né, é um cara assim que representa o mal comum, é o cara que quer fazer o mal para a sociedade, e aquele de esquerda que gera violência é o herói. Né? Converse, porque realmente, se fosse um vereador ontem da direita, eu não tenho dúvida que hoje teria ato na rua, hoje eles iriam na delegacia criminalizar o cara para intimidar os vereadores, e como eles botam, é importante as pessoas saberem, tem muita gente ganhando dinheiro por baixo disso. Muitos militantes sobrevivem disso para fazer um comentário na internet. Ou vocês acham que é gratuito que o indivíduo vai ficar? Eu não estou dizendo, que eu acho até pior, tá? Aqueles que curtem ou aqueles que compartilham desinformação tem uma parcela. Como eu, que era ingênuo, que era que me colocar ontem, eu falei pro meu pai, a minha vontade era de sair para não ver mais isso. Sair da política. Eu não vou sair de falar tudo que eu vivenciei, porque se eu fiquei 15 anos no PT, entre o PT e o PSOL, eu vou ficar ao final da minha vida, e isso não importa se é mandato ou não, para desmantelar toda essa hipocrisia, essa mentira que tem. Mas essas pessoas que compartilham e criam... Então, por exemplo, Berenice, se eu quiser hoje dizer que tu é racista, tá? Basta eu chegar e conversar contigo,
e te colocar a falar com uma funcionária ou com uma pessoa da rua e chamar e gravar o tom da tua voz com aquela pessoa que tu é negra, ou que é gay, ou que é mulher, pegar o teu marido. Eu digo, a Berenice é racista. A partir de amanhã tu é racista. Vai ter milhares de compartilhamentos. E o pior... 1000 vezes ou 100 vezes se torna verdade, não é assim que dizem? É 1000 vezes. E outra coisa, o conforto vai ser repetido 1000 vezes isso, até que aí tu perde a credibilidade, aí te questiona, aí tem gente que perde emprego, aí as pessoas não querem se envolver porque tem medo, né? Eu tenho certeza que tem brigadiano, tem policial civil, tem guarda municipal que vê com indignação isso, né? Mas não vai se manifestar porque perde emprego. Ontem, imaginem, tinha 10 vereadores, no mínimo, tá? Que são os da esquerda, e que vão radicalizar mais. Se não radicalizarem, podem me cobrar até 2024, porque é a maneira de aparecer, de ter visibilidade. Esses caras já invadiram a Assembleia, já fizeram cocô na Câmara, já andaram pelado, não tem mais. Vão radicalizar para aparecer. Porque isso, infelizmente, dá mandato. E vai ter gente que vota nisso. Essas pessoas que ficam aí, que curtem, acompanham, e tem essas pessoas como herói, essas sim, eu tenho pena. Os que ganham até não, esses vereadores ganham dinheiro para isso, os militantes da volta. Agora, aquele que vai lá, acompanha como se o cara fosse um artista, tá? Esse é muito burro. Muito, muito burro, porque ele não tem acesso a nada, e ele ainda tem naquilo ali sem nenhuma reflexão, e pior, né? Pior do que se fosse um processo de assim, de obrigação, porque o indivíduo, eles praticamente condicionam, pior que fosse uma religião, tá? O fanatismo, a acreditar que realmente eles estão ali, fazem cocô na mesa quando acham, e ali é pro bem. Aí quando é os outros, que vem 3 lá, aí estão combatendo o fascismo, porque o Brasil está sendo invadido por fascistas, nazistas. É a verdadeira hipocrisia, nua e crua. Bom, para nós fecharmos então esse assunto, o senhor que está aí no estado, conta para nós como é que pé ficou agora depois dessa confusão? Teve votação, não teve? Como é que está a questão do passaporte sanitário aí em Porto Alegre? O passaporte foi a nível estadual, né? Eu, particularmente, ontem está tendo manifestação, né? Eles estão tentando aprovar nos municípios, no estado está tendo isso, né? Primeiro que é uma questão que eu falei, além de tudo, é uma questão de obrigar as pessoas a uma coisa que tu não tem como, isso não existe uma coisa de tu obrigar. Vai criar mais violência política, porque esses caras, eles precisam disso, né? Eles precisam dessa polêmica. E na prática, isso como é que vai fazer? Né? A pessoa vai num posto de gasolina, não precisa, aí para entrar num teatro precisa, aí para ir num campo de futebol não precisa, aí para ir para um bar não precisa, aí vai num restaurante não precisa, aí num shopping center precisa. Né? É um critério absolutamente burro, militante, né? Porque precisa o discurso. Né? Então, quer dizer, eu acho que a liberdade... Eu sou gordinho, sou fumante, Berenice, estou gordinho, estou fumante. Eu usei máscara, eu sabia que se eu pegasse, eu poderia morrer, tá? Mas isso é individual de cada um, né? As pessoas têm que ter, e hoje tem uma ampla, nós estamos aí em eminência de liberar, provavelmente novembro, dezembro, toda a população, porque nós temos uma ampla maioria da população praticamente vacinada, então está praticamente deixando de ser uma epidemia e vai ser um vírus que vai ter que ter um acompanhamento, mas não vai mais contaminar e matar pessoas. Então, quer dizer, isso é só para discurso político. Nós vimos o ano passado, e eu vi, acompanhei, só para te saber, tá? Mais uma demagogia e uma hipocrisia. O ano passado eu participei de uma eleição para a prefeitura aqui em Porto Alegre, tu sabe bem que a gente conversou sobre isso, né? Eu não fiz nenhuma caminhada de rua, tá? Não fiz, porque eu era gordinho, porque eu era fumante, não botei, não fui, tá? A Fernanda Melchiona foi candidata a prefeita do PSOL, fez caminhada de rua, aglomeração. A Manuela fez aglomeração. Entende? E milhares de pessoas, porque eram campanhas riquíssimas. A militância de vereadores, esses vereadores, aglomeração, muita campanha de rua, muito contato com a população. Isso em 2020, com discurso na tribuna, um discurso na internet e outro na prática. O que eu vou viver para fazer, Berenice, até o final da minha vida, isso não importa se eu tiver mandato, eu não estou aqui que nem eles que precisam de mandato para sobreviver, pelo contrário, talvez até uma ausência de mandato me libere mais para poder falar, mais coisas. O ano passado, quando eu falei na campanha que eu acabaria com a vida política de algumas, né, disseram que eu acabaria com a vida
a vida, né? Queriam colocar como um crime. É mais um discurso para fortalecer. Então, eles manipulam as frases. E a vida política, eu vou ficar até o final da vida para combater essa hipocrisia, essa demagogia, porque eu acho, mais do que qualquer coisa, essas pessoas enriquecem, ficam ricas, vivem desse dinheiro, tudo bem, tá? Tudo bem no aspecto de que tem gente que aceita e faz isso há 40 anos. Mas pelo menos para nós ter uma população mais bem informada, né, crítica, porque realmente não dá. Ontem eu comentava com meu pai, vocês imaginem, né, que essa galera que mente ao vivo no celular, faz campanha, que gera violência, que bate em pessoas e mulher, tá? Tipo assim, empurra, pega e tal, e faz card disso, e dizem que são contra o machismo, são contra a homofobia, são contra os negros. Por isso, né, é muito importante ter pessoas que tenham coragem, independente de ter mandato ou não, e que possam combater isso. E esse vai ser meu papel eterno, até a minha morte, né, que vai... É isso. Muito bem. Muito obrigada, deputado, mais uma vez pela sua participação, sua contribuição riquíssima, já que o senhor faz parte aí desse estado que acabou protagonizando, mais precisamente em Porto Alegre, essa confusão causada por vereadores da esquerda. Obrigada mais uma vez. Obrigado, jornal. Obrigado, Berenice. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para a TV Jornal da Cidade Online.